Jornal da Manhã exibe agora a última reportagem da série especial sobre a Cracolândia de São Paulo. Na primeira reportagem, você acompanhou como é um mundo paralelo de um viciado. Hoje você vai ver a história de superação de uma mulher de classe média alta do bairro de Higienópolis, que aos 18 anos morou por 3 anos na cidade das drogas. Acompanhe agora Cracolândia, um caso sem solução, com o repórter Maicon Mendes e o produtor especial Luiz Guerra. Hoje ela tem 41 anos, casada e mãe de uma criança de 5. Bianca Pagliarini é de uma família de classe média alta de São Paulo. Mas a droga, você sabe, ela não escolhe classe social. E quando entra na vida de uma pessoa, dificilmente dá uma segunda chance. Quando ela estava perto de completar 19 anos, Bianca conheceu a maconha, depois a cocaína e o fundo do poço, o crack. Aliás, fundo do poço não. O abismo é o mesmo. O abismo é o mesmo. Eles caem no mesmo abismo. Eu caí nesse abismo e eu fui resgatada pela boa vontade da minha mãe, pela dedicação, pela garra mesmo dela. E atrás, as minhas internações, elas foram compulsórias. Foram 4 internações. Gostaria muito de dizer que foi a primeira que eu já tive o despertar, mas não foi. Eu precisei passar por 4 vezes por esse processo, um tratamento, para tirar mesmo do organismo a droga circulando. Desintoxicar. A desintoxicação. Hoje, Bianca é coach e ajuda pessoas com dependência química e depressão. Lembrar da pior fase da vida mostra como a droga usa atalhos invisíveis para acabar com a vida de uma pessoa. Eu super acredito que o início disso tem a ver com uma autoestima baixa, a vontade de pertencer a um certo grupo, mas também uma vontade de anestesiar. Então, eu comecei na cocaína, depois logo no crack, e o dependente químico, quando ele passa para o crack e se torna, como foi comigo, rapidamente uma dependência, porque desde a primeira vez já foi, assim, amor e ódio mesmo, a primeira usada, ao primeiro uso. Eu creio que vira a razão de viver. Sabe? Vira a razão de viver. E foi isso que aconteceu comigo. A ex-modelo conheceu celebridades famosas, mas ficou no meio do caminho. Eu conhecia pessoas importantes, eu conhecia a Gisele Bündchen, eu conheci modelos muito famosas, Ana Hickman, fiz foto com a Ana Hickman. Então, eu tinha uma certa noção de como aquilo era tão diferente e, ao mesmo tempo, se eu parasse, a impressão que eu tinha é que eu ia ficar com um buraco gigante. E ficou. Para quem é viciado, qualquer dinheiro é sinônimo de uma pedra de crack. Igual eu estava te falando, sabe? Eu não enxergava uma nota de R$10 como uma nota de R$10. Ou, poxa, consigo comprar uma água com isso. Não existia isso, assim. R$10 para mim era uma pedra. Era isso que eu conseguia só enxergar. Bianca foi obrigada pela mãe a se internar 4 vezes. O caso dela é semelhante ao que a Prefeitura de São Paulo vem fazendo, como explica o médico psiquiatra Eduardo Perim, que classifica a ação da Prefeitura como um retrocesso. Internar involuntariamente qualquer pessoa que está na Cracolândia, na verdade, é um desrespeito, na verdade, à autonomia daquele paciente. O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar a conduta da Prefeitura sobre a internação involuntária. De acordo com a denúncia, a Prefeitura usa a própria máquina pública para apenas dispersar os dependentes químicos do centro da cidade. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, essas pessoas são encaminhadas para o Hospital Municipal da Bela Vista, no centro da capital. E ao contrário do que diz o Ministério Público, o prefeito garantiu que os dependentes químicos internados vão ficar em tratamento por 90 dias, conforme a lei. E após esse período, o dependente químico continua o tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial CAPS e também no Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica, o SEAT. Há 30 anos, nenhuma gestão pública conseguiu acabar com a Cracolândia de São Paulo. Aliás, muitos prometeram e nenhum cumpriu a promessa. Nosso produtor especial Luiz Guerra entrou no chamado fluxo da Rua Helvétia. É possível ver um amontoado de gente sob o efeito da pedra do crack. Cracolândia, um caso sem solução.